MS em Dia Preview, informação até você, e o nosso entrevistado de hoje é prefeito de Costa Rica, já governou a cidade, comerciante e tem uma história de empreendedor. Mas esse não é só o que está fazendo ele ser o prefeito, o gestor público mais badalado do Mato Grosso do Sul nesse momento. É que o momento mudou. E é para descobrir isso que a gente trouxe aqui Valdeli dos Santos Rosa. Se ficou curioso, fica no vídeo. Obrigado pela presença. Fico muito feliz e até te falei quando você recebeu que o mundo está precisando de bons exemplos no Mato Grosso do Sul. Mas o bom exemplo ele só vem na raça, né? A tua história prova um pouquinho isso. Danilo, é no braço, que eu costumo dizer que é no braço, né? Porque você vê, Costa Rica tem uma história de bons exemplos, 16 anos para a mídia descobrir Costa Rica, né? E interessante que os números hoje, gravados, seja no Firjan, seja contabilmente, seja no número de obras, seja nos parâmetros do que você gasta com folha de pagamento, Costa Rica prova que em 2008 eu terminei o governo com 23,5% da folha. Isso era para dar matéria nacional. Sim. Administrar uma cidade, ter saúde de qualidade, educação de qualidade e ter obra de infraestrutura era um legado muito importante. Mas a mídia só veio quando eu pago o 17º salário dos professores. Que né? é uma ponta, né? Uma situação que aparece. Situação. Só que eu faço isso desde 2001. Então, em 2001 eu pagava 14º, 15º, 16º, uma parte da maneira dos 60% que sobrava no Fundef, eu destinava aos professores, num acordo quando eu assumi o governo, né? E isso, quando foi em 2016, nós pagamos 50% do 17º salário, porque no último dia do mandato de 2016 veio o dinheiro da repatriação. E aquele dinheiro, como ele veio, ele pertencia aos professores, e aí talvez nós pagar o 14º e 15º e o 16º deu para a gente completar o 16º e um pouquinho do 17º. E aí isso se tornou, caiu na mídia, né? E aí com o cair na mídia, eles foram olhar que Costa Rica não é só o salário. Sim. Quando a mídia vai em Costa Rica, as televisões, os municípios que vão visitar Costa Rica, chega lá e encontram uma escola diferente. Encontram uma biblioteca em cada escola, encontram um centro de multiuso, que é um anfiteatro em cada escola do município, encontra escola que agora nós estamos organizando, aonde que nós estamos partindo para ter piscina semiolímpica em escola pública, né? Então, aí eles encontram uma outra realidade e isso fez com que Costa Rica virasse números muito importantes de investimento, né? Agora, a gente falando da mídia, né? A mídia às vezes ela tende a ser um pouco reducionista, né? Aí coloca ou o prefeito de 15 milhões, ou o prefeito que paga 16º salário, ou o prefeito que está aparecendo bastante agora, ou o prefeito do interior, que é o prefeito do momento. E aí já passaram por essa situação o próprio Roberto Rachioca, em Nova Andradina, que também passou da casa dos 90%, como foi o teu caso. Mas o teu diferencial, ele tem a ver com algo que na política, infelizmente, não aparece muito, que é metodologia. O teu negócio, ele multiplicou desde quando você veio na década de 80 para Costa Rica, que saiu do norte do Paraná, porque você teve metodologia de trabalho. E aí você aplicou uma vez e agora voltou, aplicou de novo. Por que é tão difícil trabalhar para informação pública a importância da metodologia? Olha, porque os gestores, quando ele entra engessado por um sistema. E muitas vezes... Se não deixar, o sistema engole. O sistema engole e muitas vezes ele não sabe lidar com números. Muitas vezes ele é um médico bem-sucedido, um advogado, nunca um empresário bem-sucedido, né? O caso de Costa Rica tá lá um empresário que deu certo na vida, né? Quer dizer, tinha até a época uma propaganda, né? De alguns órgãos, de algum banco que falava isso e me entrevistou. O empresário que deu certo na vida. Então, quando a gente leva aquele modelo, por que deu certo? Ah, deu certo porque ele ganhou na loteria? Não, deu certo porque ele tem uma maneira de gestão. E eu, com 16 anos de idade, com 17 anos de idade, eu fui emancipado para ser já chefe de serviço do banco que eu trabalhava, que era o Bamenidos na época, né? Eu, aos 17 anos, já tinha cargo de chefia.
Eu, aos 21 anos de idade, eu estava em Maringá como subgerente. Então, eu tinha uma história, na época, muito importante no banco, e quando eu saio do banco por um desentendimento que houve dentro da agência, e eu falei, a partir de agora eu vou cuidar de mim mesmo, eu vou abrir o meu negócio, eu vou tentar ser empreendedor, né? E aí foi quando você veio para Mato Grosso do Sul? Aí foi quando eu vim para Costa Rica. Aí começo com açougue em Costa Rica. E por que Costa Rica? Você teria outras cidades para escolher aqui no Mato Grosso Olha, do Sul? eu escolhi muitas cidades. Ao vir para Costa Rica, antes disso eu passei por Selvíria, Paranaíba, Aparecido Tabuado, né? Itajá, Cacilândia, Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, ainda nem existia ainda, mas eu me apaixono por Costa Rica. Meu sogro... Foi filho? Foi filho. Foi algo que você enxerga e diz, uma loucura. Sim. Você vai lá e fala, olha, eu encontrei aquilo que eu imaginava aqui, ligo para minha esposa, arruma a mudança que nós estamos vindo para Costa Rica. Que é muito do empreendedor mesmo. Muito da visão, de enxergar, né? Sim. Muito de você olhar numa cidade e se apaixonar. E como que era aquela Costa Rica do final da década de 80? É uma cidade recém-emancipada, né? Costa Rica foi emancipada em 80, isso era 83. Era o primeiro prefeito eleito pelo voto direto, né? Quando eu cheguei, tinha 1 ano de eleição de voto direto e 3 anos de gestão. Ou seja, infraestrutura detonada. Zero. Não tinha, a televisão não tinha, o telefone era aquele que você ia no PS. Quando eu chego na cidade, isso está gravado na minha mente, eu para estacionar na avenida, onde eu alugo uma casa, eu tive de arrumar umas pranchas para estacionar, porque o buraco não deixava eu estacionar, né? Onde que eu alugo, onde que eu começo o meu negócio, o açougue, em frente, assim, eu tive de colocar uns sacos de areia para parar ali para mim. Ou seja, você construiu a cidade, assim como muitas outras pessoas de lá, junto com a própria cidade. Isso. Cresceu junto. A cidade já havia sido emancipada, que é uma luta muito difícil. Eu acho que aqueles empreendedores, aqueles fundadores são muito importantes para a cidade. Só que quando eu chego, já pego um empresariado cansado. O cara ficou lá esperando o desenvolvimento e não acontece, né? Aí vem a geração, né? Quando passa de uma geração para outra. Aí eu chego numa geração nova, com o povo já um pouco cansado, desacreditado na cidade. E eu começo a acreditar na cidade. Abro um açougue, esse negócio começa a dar certo. Ou seja, você teria até na época dinheiro para empreender com mais risco, mas prefere arriscar com açougue, porque você viu uma necessidade. O que fez você abrir um açougue e não um supermercado? Você muito boa a tua pergunta. Hoje tem um programa do Sebrae que meus filhos fizeram, que são meus gestores hoje, que se chama Empretec, né? E eu fiz um Empretec sem saber o que era Empretec. O que é o Empretec? É você fazer um grande planejamento, né, daquilo que você vai começar, para você não errar. E eu tinha medo de aplicar 100% do capital que eu tinha guardado ao longo de 8 anos de trabalho, né, e procurei aquilo que eu pudesse investir 20%, 25% no máximo do meu capital. E aí nesse estudo, conversando com um amigo, colocando tudo na ponta da caneta, deu que com o açougue eu começaria com um recurso muito pequeno. E quando eu estou conversando com as pessoas, eu encontro um cidadão na rua, eu acho que Deus aparece para a gente de tantas as formas. Se você tiver com uma boa ideia, ele ajuda, né? Ajuda. E aí um cidadão falou comigo, começa com açougue, porque em qualquer lugar, olha o que o cara falou para mim, qualquer lugar no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, ou Goiás, você vai chegar numa cidade daquela que está desenvolvendo e vai encontrar um açougue fechado, com um maquinário dentro e uma casa no fundo para você morar. Ele falou aquilo, eu gravei. Cheguei em Costa Rica, rapaz, aquilo que ele descreveu estava lá esperando eu. Mas lá em Costa Rica o açougue fechava ao meio-dia. É que nem aquela história de restaurante que fecha ao meio-dia. Exatamente. Aí, o que fez o açougue, eu entrar em açougue também? Esse cidadão que me contou isso, e a história que eu já via meu cunhado falar que em Costa Rica, o cara matava uma vaca, se acabasse 10 horas, ele fechava 10 horas. Se acabasse 2 horas, ele fechava 2 horas. E eu, como comerciante, achava aquilo um cúmulo do absurdo, né? Um cara que trabalhava no Bameninos, um cara que era tinha feito muito curso. E a demanda crescente, né? Porque a cidade ia querer aumentando. Exatamente. Aí quando eu chego na cidade, encontrei aquilo mesmo, cara.
Aí eu ficava lá, matava a primeira, os caras iam dormir, eu ia para a segunda, né? E aí, quando você não falta carne hora nenhuma do dia, né? Automaticamente você vai crescendo. Aí, em 83 eu abri o açougue, em 84 eu já abri uma casa de carne, e em 85 já abri um supermercado. O negócio foi, assim, tudo dando certo, né? E aí teve também, eu falo um pouco na palestra que eu faço pelo Brasil, contando um pouco da minha história, eu conto um pouco dos planos. O Brasil veio de inflação de 85%. Se eu falar para um jovem hoje, né? O que era uma inflação de 85%, falar isso não existia, né? Então isso naquela época, uma inflação alta não existia. Melhor dizendo, se eu falar para um jovem hoje, ele não vai acreditar nisso. Que tinha uma inflação de 85%, de 40%, que você remarcava produto, que as maquininhas no supermercado funcionava todo dia. Não, e o empreender hoje é mais fácil que aquela época, não só por conta da estrutura, mas porque o Brasil naquela época era uma montanha-russa, né? Era uma montanha-russa, mas eu que vinha de uma formação bancária, que sabia mexer com número, para mim aquilo era tudo que eu sonhava. Entendi. Era o contrário, para mim eu sabia. Eu vi o cara se ralando com aquilo e eu aproveitando aquele momento da economia para me crescer. Aí o padrão, a metodologia passa a valer ouro, né? Aí você era o cara que tinha visão numa terra de cego. Exatamente. Prova disso, isso é tão interessante entrar nesse assunto, que aí veio o congelamento de preço. Sim. Quando veio o congelamento de preço, aqueles grandes supermercados não podiam vender, porque estava congelado, ele não podia comprar, e o meu era pequenininho, estava começando. E aí eu falei, como que eu vou vender carne? Porque está tabelado, se eu vender acima do preço, eu vou para a cadeia, né? Porque tinha aqueles negócios todos. Aí eu falei, não tem problema, a linguiça não está tabelada. Então a gente matava porco e vaca e desmanchava tudo e fazia linguiça. Aí gente na fila para comprar. Então onde que eu matava uma vaca, eu passei a matar 3 por dia. E vendia tudo em linguiça. Entendi. E cumpria a lei. Então eu passei por todos esses momentos desses Prando Bresse, Funaro, né? Dessa história toda, né? E no plano real, quando em 94 se muda a moeda, tem um grande exemplo também, conhecendo a economia, eu pude transformar o meu negócio em 2 negócios num só. Tinha 2 moedas no país, não sei se você se recorda. Lembra, o RV e o RV Cruzeiro. E o Cruzeiro. Cruzeiro novo. Como o supermercado eu tinha, vinha o real, que é o real já. Sim. Aí o funcionário público recebia, ele entregava real. E tinha muita gente com dinheiro preso. Aí eu paguei todas as minhas contas, aí tinha as empresas que vendiam, Armazém Martins, Comercial Gentil Moreira, grandes atacadistas, que tinha muito produto, tinha muita dívida em URV. E eles queriam vender em URV. Aí eu passei a trabalhar com 2 moedas no caixa. Eu comprava em URV e vendia em URV, ganhava o meu negócio e vendia em real. E eu trabalhei 1 ano com 2 moedas no supermercado. Se não cuidasse, tu corria um risco enorme, né? Aí, não, porque eu só fazia calculado. Sim. Porque eu comprava em ORV, 50% dos produtos, porque o funcionário público tinha dinheiro real, entrava em real, e eu comprava com o real, eu comprava 2 por 1 ORV para pagar a conta. Entendi. Entendeu? Então isso foi uma coisa que eu fiz muito. Então o meu comércio naquela época estourou, porque ninguém vendia em URV. Não, lá em Costa Rica tem. Então aqueles comércios ali, Figueirão, Alcinop, Chapadão, que ia tudo comprar em Costa Rica. Agora, por exemplo, no caso do empresariado, que hoje em dia está ganhando um espaço na política, que acaba tendo um reconhecimento, né, que tem a fórmula da saída da crise, né, a crise da gestão pública, o teu caso é muito mais de alguém que sabe o que faz, aplicou já, deu certo, e aí vai aplicar com tranquilidade na gestão pública. Mas muitos empresários entram para a política por ego, por glamour, por aquela coisa assim, fiquei rico, agora eu quero... E quebra a sua empresa. E quebra a empresa. Quebra por quê? Porque ele entra na política e a empresa entra junto. Como que você fez para escapar desse risco? Adivinhou minha pergunta. Separei isso com a sociedade. Expliquei para a sociedade que quem estava entrando na política era o Valderi, não era o Supermercado do Paraná. Não era o Grupo Paraná que estava entrando na política. Quem estava entrando na política era o cidadão. Mas aí o teu supermercado, ele foi multiplicando de dinheiro, de mercado, enquanto você estava na política. Como fazer para explicar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra? Porque você também fez um bom mandato. Sim, mas ao fazer isso,
eu busquei executivo para tocar meu negócio. Ah, entendi. Eu fui atrás, porque eu trabalhei com profissionais a vida toda. Em banco é constante. Eu fiquei 8 anos no banco, fiz 6 cidades. Então essa modernização era constante. Os treinamentos eram constantes. A partir da hora que eu fui para a política, executivo na minha empresa. Entendi. E disse para eles, olha, eu quero que vocês devolvam a minha empresa daqui 4 anos. Do quando eu mesmo jeito voltar, ou melhor. Do mesmo jeito ou melhor. Exatamente o que você está falando. Entendi. Aí eu lembro que o dia que fez 4 anos, eles fizeram os números, ó, melhorou, tá? Não melhorou. Então eu não misturei as duas coisas. Eu fui para a política, mas ao sábado e domingo, à noite, através... Manteve uma conexão. Manteve uma conexão olhando a minha empresa, até hoje. Até hoje eu acompanho as minhas empresas à distância. Agora, como fazer para muitas das coisas da gestão privada conseguirem ser aplicadas na gestão pública e aí tirar a gestão pública desse momento difícil, que tudo dá déficit, que tudo dá problema e fica aquela coisa, deu déficit, dane-se. Danilo, entender a gestão Isso. pública. Porque tem muita coisa para melhorar a gestão pública com a gestão privada. Para você entender o que é gestão pública, você tem que entender da onde vem o recurso e como vem o recurso. Ponto. Que é a receita. Que é a receita. E qual é o pior problema de qualquer gestão pública? O funcionalismo público. Sim. Então, como eu trabalhei em banco e na minha empresa, funcionário é família. Sim. Funcionário é colaborador, é respeito. Então eu fui resgatar cada funcionário público. Eu não tenho um funcionário público hoje descontente no meu governo. Eu não tenho um funcionário público hoje que apresenta um atestado falso. Aí eu vou te fazer uma pergunta que você não respondeu ainda, nas várias entrevistas que você está fazendo. Um dos grandes problemas do funcionário público, seja aqui em Campo Grande, seja em Costa Rica, em Dourados, em Brasília, é que muitas vezes ele não entende nem o que ele está fazendo. Às vezes é uma pessoa super inteligente, tem capacidade, mas ele é inserido dentro do processo da burocracia e ele não faz noção do quanto que ele é importante naquela cadeia produtiva. Danilo, você fez essa tradução para eles? Eu concordo em parte com o que você está falando. Por quê? Porque o funcionário público efetivo de carreira, ele entende. Sim. O que o apadrinhado político, não. Ele chega voando. Ele chega voando, ganhando mais, e aí ele desestimula uma cadeia de... Entendeu? Ou muda a cadeia também, ou né? muda. Então, o apadrinhamento político... Então, muitas vezes, essa incerteza de quem está lá, de carreira, e às vezes ele não entende mais o que ele está fazendo ali, é por conta de toda essa mudança que a máquina fica fazendo toda hora, inserindo gente. Exatamente. Por isso que você tem que ter funcionários de carreira em cada setor. Então, se você pegar hoje os funcionários públicos de Costa Rica, quando eu chego lá, funcionário não trabalha. Ele não trabalhava mesmo. Sim. Mas eles tinham respeito, eles tinham treinamento, eles tinham consideração. O dia que alguém ofendesse um funcionário público, o prefeito entrava na frente para defender ele. Aí eu passei a ser o grande defensor dos meus funcionários. Então, aí eu passei a dizer que funcionário público trabalha, que eles são dedicados, desde que tenha determinação, treinamento. E eles não gostam de apadrinhamento, os apadrinhados políticos na gestão. Então, o grande segredo da gestão pública é buscar o seu condizente, o que você tem lá de problema, é trazer os funcionários públicos para a sua verdadeira função. Eu falei numa entrevista esses dias o seguinte: o funcionário público do Estado, falando em Estado, ou em município, ou em Brasil, eles assumem a função pública, senão daqui 3 anos eles não recebem o salário. Entendi. Eles têm de assumir o Estado, o funcionário público tem de assumir a União, acabar com o apadrinhamento político dentro dos cargos públicos para salvar o Brasil. Quem vai salvar o Brasil, ou se é que tem salvação, Sim. ou o Estado, são os funcionários. Se os funcionários não assumir, não tem você gastando 50, 60 com folha. Rio Grande do Sul está gastando 70 e poucos com folha de pagamento. Rio de Janeiro gasta 70. Como que você vai pagar? Nós temos de reduzir uma folha para que o Estado sobreviva muito abaixo de 50%. Muito abaixo. E hoje o Estado gasta bem mais de 50%. E então, toda hora volta a gastar, né? Enxuga, mas depois volta pior, né? Por quê? Aquela situação. Porque lá no início da tua pergunta você falou, você entra na política, o sistema te engole.
Então você tem que entrar na política para servir, não para se servir. Mas como que eu posso servir? Eu, para servir e largar tudo que eu tenho de se dedicar, eu tenho que ter quem paga a minha água, quem paga a minha luz, né? Eu para servir, eu tenho de ter uma condição financeira para mim fazer isso. E muitas pessoas que adentram a política não têm condição para sobreviver na política. Aí ele acaba sendo corrompido pelo sistema. Porque a política, ela toma algo que custa caro, que é o tempo. Exatamente. Total, né? Ela acaba com a sua vida, né? Sem o tempo, não tem como gerar dinheiro. Não tem como gerar dinheiro. Então, eu penso que o Estado, o município ou a União tem jeito. Eu falo na palestra que eu faço pelo Sebrae, pelo Brasil, que o Brasil tem jeito, certo? Mas para isso o funcionário público tem de assumir a sua função. Ponto e acabou. Agora, o empreendedorismo, ele é fascinante, não só por conta das histórias, como a sua, como a de muita gente, que acaba atingindo sucesso no negócio, mas porque ele trabalha na vida a mágica. Você começar um negócio, tornar ele maior, ou você transformar aquele grupo de pessoas numa equipe e a partir dessa equipe aquilo não tem uma previsão de crescimento. Porque as pessoas, você não tem como botar uma previsão do tamanho do talento, né? O sonho do cidadão não pode ter limite, o sonho do homem não pode ter limite, como a fé não pode ter limite. Se tiver uma fé pequena, as tuas realizações vão ser pequenas. Então eu costumo dizer que a fé, né, e os sonhos têm de ser bem grandes. Né? Agora, quando você vai no funcionalismo público, nos seus mandatos, e consegue transformar aquele funcionalismo em uma equipe, a sua cidade, ela passa a ter um equilíbrio maior, financeiro e administrativo. Foi esse o ponto de transformação para você hoje conseguir estar colhendo esses frutos e a cidade também está sendo vista com outros olhos? Tenho convicção que foi isso, porque veja bem... Que falam muito do fator financeiro quando dá certo, mas vem o fator humano antes. Né? Isso, porque eu administro com pouca gente e gente comprometida. Veja bem, em 2008 eu entreguei a folha de pagamento com 23,5% da receita corrente líquida, do que a prefeitura arrecada, 23,5% de folha. É um número assim que não tem nem comparação. Não tem, isso era para dar mídia nacional. Sim, sim. Esses números ninguém nunca ligou. Quando eu volto, aí eu saio da prefeitura em 2009, volto em 2012, sabe quanto que eu encontro essa folha? Com 39%. Que ainda baixo, porque estava muito lá embaixo. Mas sim, mas de 23 para 39. Aí o cara fala, tem crise, você não consegue mais cortar. Vai lá, eu estou com 31,5 hoje. Você voltou a trazer... Eu consegui ainda reduzir em 30% a folha de pagamento com gestão. Tirando o excesso, né? Tirando aquele funcionário a mais, fazendo os funcionários se comprometer com a causa para não ter muito atestado. Então, eu acredito muito na fidelidade do funcionário. Sim. Agora, assim, essa história de ganhar o boi na unha, né? A gestão pública dá para perceber, até pelo teu discurso, pelos seus números, que você tira ela de letra. Mas eleição é outra história no Brasil. Eleição é igual final por pênaltis. E você teve já um adversário pesadíssimo, com um orçamento muito maior que o seu, apesar de você ter recurso, ter condição financeira, não é porque mas enfrentou você vai queimar, né? Um titã na última eleição. E como que foi isso? Dá aquela frustração de falar, meu Deus do céu, e aí agora? Dá. Porque o grupo econômico, às vezes, não é do dinheiro da pessoa, às vezes é um grupo que ele chega para resolver e ele não negocia. O dinheiro dele vem de outro sistema, sem entrar em detalhes, né? E aí você vai para uma campanha e aí você se pergunta, né, meu filho, o que eu estou fazendo aqui? Chegou a fazer essa pergunta? Cheguei muitas vezes, né? Para que voltar? Eu estava com a vida estabilizada, estava nas minhas empresas, estava progredindo, estava abrindo novos negócios, né? Porque eu sou um cara que sempre estou pensando no novo. É verdade que chegaram a ter uma conversa com o senhor e falar assim, olha, você sabe o que você vai enfrentar? Você está preparado? Você aguenta o tranco? Isso foi olho no olho. Olho no olho. Então foi tipo num tom de ameaça, né? Você aguenta? Sim. Mas aí eu costumo dizer, esses dias foi legal, falando aí dessas histórias que tá andando no estado, né? E aí mandaram uma foto de um pré-candidato, né? Que esse será o lema dele, que ele tem armamento do lado. Eu respondi pro cara brincando, o meu está o povo do lado, não tenho medo de arma, não tenho medo de poder, eu não tenho nada quando você tem a população do lado.
E quando eu fazia pesquisa qualitativa, o povo queria que eu voltava, o povo implorava pela minha volta, porque viu que o município estava desandando. O povo reconhece. Reconhece. Por mais que você sempre acha que você quer mais, mais e mais, é porque a gente é determinado. Então, quando eu fui para a eleição, para enfrentar uma campanha milionária, onde que o cara quebra a prefeitura, onde que ele faz do impossível para me tirar do pleito, e você enfrenta e o povo responde, a tua responsabilidade de ser humano, de cidadão, ela te dobra muito mais. Então, quando eu volto para a prefeitura em 2013, os políticos tradicionais dizem, você nunca mais repete 2008. Falei, eu vou repetir porque eu acredito em mim, eu confio em mim, eu vou fazer de Costa Rica ainda uma história a nível nacional. Escreva o que vocês estão falando. Essa história que o senhor fala do povo do lado, naquela campanha o senhor largou na frente e sustentou a vantagem. Se tivesse largado atrás, teria sido mais difícil, né? Muito mais. Mas aí você também tem que ver a vontade do povo. Não adianta você lutar contra a vontade popular. Sim. Você faz uma qualitativa. O povo não te quer, para que você vai enfrentar? E muitos dos políticos não sabem ler pesquisa. Ignoram isso. Ignoram. Em 92 nós perdemos uma eleição porque nós brigávamos com a pesquisa, não eu. Mas eu participava de um grupo político que nós queríamos retomar a prefeitura para o empresariado e nós ficamos brigando com pesquisa. Agora, para finalizar, e essa pergunta é importante, em 2010, a primeira vez que eu ouvi falar do senhor foi naquela campanha do Moca, que ele conseguiu a vaga no Senado, depois de ter sido deputado federal por muito tempo. E aquela campanha foi uma campanha difícil para o Senado, né, porque era uma disputa bastante acirrada. E aí o senhor veio para participar da coordenação da campanha dele. E, pelo que eu sei, parece que o senhor valorizou muito o qualitativo nas pesquisas, mais do que o quantitativo e mais do que o fala-fala. É o segredo para poder se guiar numa eleição? Por quê? Porque o poder econômico numa eleição fala muito alto. Existem pesquisas e pesquisas, certo? Então você tem que ter um instituto de pesquisa que faz algo que você confia. Que você vai lá com 2 institutos, bate e zera a conta, porque pesquisa é número científico e bate, ele não muda, né? Se mudar é porque mexeu nas urnas, ele não muda. Então, quando todo mundo jogou a toalha, que achava que a eleição do Moca não tinha mais jeito, os números de pesquisas que eu tinha era muito diferente daquilo que a mídia divulgava do poder econômico. O Moca era um candidato sem poder econômico, não tinha e não tem condição para enfrentar os titãs da política, né? E aí todos os meios de comunicação davam uma pesquisa totalmente desqualificada. E eu tinha minha pesquisa interna. E aí eu confiei nela até o final. E ela bateu a risca. Ela não mudou uma vírgula do que estava determinado. Quando no dia da eleição, é uma coisa incrível. Eu estava apurando, eu estava em Costa Rica, apurando, coloquei lá uma equipe. E o senhor vinha de Costa Rica para Campo Grande direto? Chegava mais cedo do que quem mora aqui? Chegava mais cedo do que quem mora aqui, porque eu saía lá 3 da manhã lá e para chegar 8 horas aqui para dar exemplo, né? Sim. Eu tinha de chegar para dar exemplo. Mas não conseguiu dar muito exemplo também nesse ponto. Mas em termos de política, acho que eu deixei um legado. Deixei uma referência. Deixei uma referência. Deixei uma referência, aí houve reconhecimento de muita gente. Então, eu acreditei até o final na pesquisa e não nas pesquisas compradas, nas pesquisas manipuladas, que tem 1000 maneiras de fazer pesquisa. Então, parece muito em época de campanha também. Parece muito, eu vou dizer assim, muito Papai Noel na época de campanha, né, querendo vender. Não adianta, você tem que ter uma pesquisa real. Se você não tiver uma pesquisa real, você vai se dar mal. E tem de ter coragem de recuar a hora que tiver de recuar, entendeu? Então, eu penso e analiso muito elas, entendeu? Agora, nessa sua preocupação com o qualitativo, Costa Rica virou case para outras cidades aqui no estado, cidade que tem até hoje prefeito do mesmo partido do senhor. O PR, ele tem uma cartilha para prefeitos ou foi mais copiar o que aconteceu em Costa Rica e tentar reproduzir em Carapó, que é a cidade que não deixa o senhor passar no número de geração de empregos esse ano? Olha, você fica em segundo, ele fica em primeiro. Eu conheço pouco Carapó. Passei lá umas 2 vezes, né? A única ligação que eu tenho com o Carapó foi quando o Matheus era prefeito. Eu estava no primeiro mandato. Que deixou tudo pavimentado para o Maio. Isso. E ele estava no primeiro mandato. Nós conversamos muito. Onde fazer para não errar. Não errar aqui, não errar ali. Justamente nesses números de folha, do apadrinhamento político, trazer
os funcionários, né? E eu tenho notícias, né, do desenvolvimento de Carapó, né? Então eu fico muito feliz de saber que lá também tem um gestor que tem bons olhares, como Nova Andradina tinha o Rachioca, né? Eu não sei aonde... Mas isso é muito da conversa entre vocês mesmo, Isso, quando alguém dá abertura... Não há uma cartilha. Entendi. Infelizmente, no Brasil, o partido só serve para ganhar eleição. Ideologia partidária não existe. Quem falar está mentindo, né? Com algumas exceções, né? Mas eu nunca segui muito aquela cartilha, eu segui a minha intuição. E a minha intuição é com o braço, administrar com o braço, olhar todo dia os números. Os números têm que ser fiel para você todos os dias. Descentralizar e ter, vamos dizer, centralização de informação. Acho que o gestor que conseguir descentralizar o seu governo, seja ele municipal, estadual... Ser bem abastecido de dados. Bem abastecido de dados, e a informação tem que chegar. Porque quando houver problemas, por exemplo, recentemente, sem criticar, houve um problema no governo em tal lugar, quem tem que falar é o governador. Tudo que acontecer em qualquer lugar, o governador tem de ser o responsável, seja no município ou na União. Ele tem de ser o para-choque, ele tem de saber o que está acontecendo em todos os lugares. Porque se ele não souber, mas o Estado é grande, a nação é grande, é porque ele permitiu que a informação não chegasse até ele. Senão fica aquela coisa de terreno baldio, né? Exatamente. Você tem aquele terreno lá longe, que ele é baldio, tem tá no nome de alguém, mas ninguém cuida. Só a hora que alguém invade, né? Aí Sim. você fala, é meu, né? Caso contrário, não quero lá porque lá eu tenho que limpar, né? Tem um monte de... Mas o Estado está lá, né? O Estado está lá, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm de ter conhecimento do que acontece no governo, descentralizado, e punir rapidamente quem erra. Acho que o grande defeito da gestão pública é como é no Brasil com a justiça, né? A demora de justiça faz com que os funcionários se tornem corruptos. Obrigado pela visita. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando com você, Danilo, com a sua equipe, e dizer que o Brasil tem jeito, os municípios brasileiros têm jeito, o Estado tem jeito, mas nós precisamos fazer urgentemente uma valorização do que nós temos de mais sagrado em todo segmento, que é o ser humano. Nós temos de cuidar das pessoas para que as pessoas possam devolver para a sociedade. Perfeito. E olha, o sucesso ele vem naturalmente, mas dá trabalho, como fala a história do Valdeli. MS Dia Preview, informação até você.